Olá, aqui é o Douglas Leal e neste vídeo eu vou apresentar os 6 passos para criar uma máquina de leads para a venda de software B2B. Apenas para fazer uma introdução, quando a gente fala de vendas, né, a gente está falando aqui, em princípio, de um atendimento humano, né, a partir do momento em que o lead entra em contato com alguém da equipe comercial e a equipe comercial passa então a seguir um roteiro, um fluxo de atendimento. Eu coloquei aqui a título de exemplo, né, como, por exemplo, o primeiro passo aqui, fazer uma qualificação do lead, né, para ver se ele se enquadra no perfil de atendimento da empresa. Depois, um segundo passo, no caso aí de software, ele vai para uma demo, para um trial, ou até às vezes fazer um business case, né, que é de repente fazer um diagnóstico do momento que a empresa está, para ver como é que o software pode atender melhor, que tipo de redução de custos, esse tipo de coisa, né? Para então ir para uma fase de proposta e negociação até chegar à venda. Então, normalmente o que acontece, né, em um funil típico aí, é que o atendimento, né, você começa fazendo o atendimento no lead frio, e aí você tem que ir aquecendo ele, né, com os conteúdos, com as demonstrações, com as reuniões, até esquentar ele, até chegar ao ponto aqui da proposta e da negociação para venda. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui nessa apresentação é uma proposta de criar um funil de vendas em 2 etapas. Né? Então, ele é composto pelo funil comercial, que é esse que a gente está vendo aqui, e também por um funil de marketing. Qual a diferença? A diferença do funil de marketing é que ele é uma máquina, né? Ele não é um atendimento humano. Então, é uma máquina que vai ser criada para ficar captando, né? Ele vai atrair, a ideia aqui é atrair o nosso target, o nosso público-alvo, né? Para aquele produto, para aquela oferta que a gente quer promover. Então, eu vou atrair esses caras para algum conteúdo que eu vou oferecer, né? Vou converter esses visitantes em leads, né? Então vou pegar o contato deles para depois continuar me relacionando com eles, né? Tudo eletronicamente. Vou nutrir, né? Então aqui é uma fase onde a gente desenvolve, né, alguns conteúdos, apresenta alguns conteúdos para esses leads, né, que foram capturados aqui, e com o objetivo de preparar melhor esse lead antes de passar ele para a área comercial e também já matar algumas objeções. E aí, numa última etapa, a gente pode fazer aqui uma etapa de uma qualificação, né, que na verdade é uma qualificação de marketing, então é uma pré-qualificação para o comercial. Então a ideia é que quando chegar aqui no final desse funil, né, os que chegarem aqui no final desse funil, então eles já estão mais preparados, né, eles já estão mais aquecidos pro comercial. Então veja que a mesma ideia, né? Ele começa frio e eu vou aquecendo. Então, quando ele chega nessa etapa, ele não está pronto para comprar, não é isso, né? Mas ele já está informado, né? Então ele já entendeu um pouco, já reconheceu um pouco do problema, né? Entendeu por que a oferta pode ajudar ele a resolver, pode ajudar ele a sanar o problema que ele tem, né? Para então ele ir conversar, né? Despertar o desejo nele para conversar com o comercial para saber mais, né? Então a ideia é de quando ele for pro comercial, aqui ele já começa, então lá no topo do funil do comercial, ele já começa morno, né? E aí o comercial tem o trabalho, né, de desenvolver aquela sequência, mas aí já está pegando um lead muito mais preparado, né? Então, só resumindo aqui, funil comercial, atendimento humano, funil de marketing, né, antecede o funil comercial, é uma máquina que vai ficar rodando 24/7. Então vamos lá, passo 1. Passo 1 é definir o target e a oferta. Então vamos lá, um exemplo. Você tem aqui um software XYZ, pode ser um serviço também que você ofereça, ok? Então,
algumas perguntas aqui, né? Então, qual o problema que resolve? Então, por exemplo, é um software que resolve gestão de chamados de colaboradores, né? Atendimento interno. Como que ele retorna o investimento? Redução de custos operacionais. Quem que precisa dele? São empresas a partir, né, de que tem 500 funcionários ou mais, que tem a necessidade desse tipo de software, né, para conseguir gerenciar todos os atendimentos internos. O faturamento anual. Minha empresa definiu que eu tenho como target empresas com faturamento de 100 milhões, a partir, né, de 100 milhões. Região. Vou definir aqui quais regiões minha empresa quer atender. Setores, né, mesma coisa, quais setores eu quero atender. E aqui nos setores, eu faço uma ressalva, por isso que ele está em destaque aqui, que é a seguinte: tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de venda de software, porque é muito comum, né, as empresas de software colocarem muito abrangente, né, a segmentação muito abrangente. Eu atendo praticamente o meu software, é um software de gestão, atende praticamente qualquer setor, né? Então, claro que isso tem que ser olhado caso a caso, mas tem que tomar o cuidado no sentido de que muitas vezes é melhor você segmentar para um setor específico, para você fazer uma ação de comunicação focada nesse setor, porque aí você consegue colocar a sua comunicação, né, os seus exemplos, a sua demo totalmente personalizada para esse setor, né? Então você cria uma conexão, você cria um rapport com a sua audiência muito melhor, né? Então isso é caso a caso, né? Mas aqui é só um parênteses aqui que eu acho importante destacar. Quem é o decisor de compra, né? Então vamos dizer que nesse caso o decisor de compra, isso é um trabalho que tem que ser feito junto sempre, marketing e equipe comercial em conjunto, né? Então o decisor de compra é o diretor de RH ou o CEO. E a minha buyer persona, né, que é aquela pessoa com quem geralmente o comercial conversa. Nesse caso aqui, vamos dizer que seja o gerente de RH. Então ele não é um decisor, né, porém ele influencia a compra, né, ele influencia o diretor de RH. Então essas duas informações, né, do decisor de compra e da buyer persona, também ela vai variar muito caso a caso. Às vezes a tua buyer persona já é o decisor, né? Mas o problema normalmente de atingir os decisores, né, é que são pessoas que têm agenda muito difícil, né? Então normalmente é mais fácil você tentar conversar com influenciadores, né, para chegar então no decisor. E por fim, né, os stakeholders, que são todos aqueles impactados, né, naquele software e naquela solução que você está oferecendo. Então, nesse caso, por exemplo, aqui o analista de RH é um stakeholder, né, o diretor de RH, o diretor de tecnologia, diretor financeiro, CEO, enfim. Tá? Então, esse mapeamento, apesar de parecer aqui uma coisa extremamente óbvia, ele é muito importante de ser feito, e acreditem, tem muita empresa que não faz essa lição de casa, tá? Então por isso que esse é o primeiro passo, você definir quem você quer atingir, né? E aí depois vem a oferta, tá? E aí a minha sugestão aqui é que você encare a oferta como um embrulho, né? Então, a oferta não é o seu produto é o software XYZ, e não é isso que você vai colocar na sua comunicação. Na sua comunicação você vai colocar aquilo que ele vai resolver, né? O resultado que ele vai gerar. Então, você pode colocar aqui, bom, se o meu software é um software de gestão chamados de colaboradores, né? Você pode colocar a sua oferta como, por exemplo, excelência no atendimento aos colaboradores, ok? Bem, passando por passo 2, né, a gente tem que falar aqui, tem que mapear quais são os desafios e quais são os benefícios. Então, se possível, né, sempre melhor fazer por stakeholder. Então, lista todos os stakeholders, quais são os desafios de cada um dos stakeholders e como que o software endereça esses desafios. Essa tabela é uma tabela simples de fazer. De novo, é uma lição de casa que muita gente não faz, e que isso vai ajudar muito depois na construção tanto da comunicação do marketing quanto do comercial. Esse aqui para o funil de marketing ajuda
imensamente, né? Porque no funil de marketing a gente prepara o lead, então a gente vai falar muito dos desafios, tá? E também depois fazer uma tabela dos benefícios, né? Já que a gente tem vários stakeholders envolvidos e sempre tem na venda de qualquer software, é legal fazer uma tabelinha simples, onde você lista todos os benefícios, né? Cruzando aqui com cada stakeholder e aonde se aplica para cada um os benefícios. No passo 3, a gente tem que mapear as objeções, tá? As objeções, na verdade, elas são os principais questionamentos, né, as principais dúvidas que cada um dos stakeholders tem. Então, normalmente, a gente pode começar, por exemplo, com a nossa buyer persona, mas é super importante mapear de todos, preferencialmente, né, de todos os stakeholders. Por quê? Você vai, por exemplo, você vai numa reunião, você vai fazer uma demo, a ideia é que tenham 3, 4 pessoas na sala, né, e essas pessoas são os stakeholders. Então, é assim, as objeções aqui a gente vai usar tanto no funil que nós estamos falando aqui, né, que é o funil de marketing, que vai ser construído, mas também vai ser, em alguns momentos do funil comercial, ele também se aplica. Então é bom ter isso daqui na ponta do lápis. Tá? Aí no passo 4, a gente vai efetivamente então fazer lá aquela construção do funil de marketing. Bem, como que isso vai funcionar na prática? Tem várias formas de fazer. Aqui eu vou colocar uma sugestão, é a que eu considero assim, de primeiro momento assim, mais interessante para ser aplicada. Tá? Então qual que é a ideia? Né? A ideia é que eu vou atrair visitantes, né? E ele está com uma interrogação aqui porque eu ainda não sei quem é essa pessoa, né? Vou tentar ao máximo atingir o público que eu quero, a segmentação que eu quero, e eu vou levar essa pessoa para um artigo no blog com o objetivo de gerar a atenção, né? A letra A aqui é de atenção. Então, o que eu posso colocar nesse artigo para despertar a atenção desse meu visitante, né? Desse público que eu quero atingir, né? Que tipicamente aqui eu tenho que olhar muito a persona, né? A minha buyer persona, o público que eu quero atingir. Então aqui é muito interessante a gente começar falando dos desafios, né, das dores, por isso aqueles passos anteriores de fazer todo aquele mapeamento. Então a gente dá uma ênfase aqui nas dores para que esse visitante ele reconheça o problema, né? E aí no final desse artigo a gente faz uma chamada para ação, né, bem destacado lá, olha, você quer aprofundar nesse assunto, você quer conhecer, né? Você quer assistir aqui um vídeo, né? Onde a gente fala mais sobre isso e mostra como algumas empresas no mercado estão, né, endereçando esses desafios. Então você clica aqui. E quando ele clica, ele não vai para o vídeo diretamente, ele vai primeiro para uma página de cadastro, que é naquela etapa que a gente vai precisar capturar o contato dele, né? Então, por exemplo, é uma página onde eu vou apresentar para ele, né, a moeda de troca. Então eu vou falar assim, ó, o conteúdo que eu tenho para você são, nesse caso aqui vão ser 2 vídeos, né? Eu tenho dois vídeos aqui para você, né, que vão falar sobre tais, né? Então deixa o seu contato aqui para você assistir esse conteúdo, tá? E aí a partir do momento que a pessoa então deixa o contato dela, ela vai ser levada então o que eu estou chamando aqui de vídeo 1, tá? O vídeo 1, a letra I aqui, com a intenção de despertar, né, o interesse mesmo nesse assunto. Então, o primeiro passo a gente chamou a atenção e agora nesse segundo passo a gente vai despertar o interesse. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é colocar uma pessoa falando, né, pode ser preferencialmente alguém da área comercial, né, que está simbolizado aqui pelo ícone azul. E nesse vídeo, que pode ter inclusive esse mesmo formato que eu estou apresentando agora, né, que é um PPT com alguém apresentando e uma webcam, né, esse formato é chamado de Fusion. Nesse vídeo a gente pode falar o seguinte, continuar aquela linha de raciocínio do artigo, né? Então você pode aproveitar o formato do vídeo, né, que é mais visual e tal, reforçar a questão dos desafios, né? Mostrar para ele, né, mostrar para esse lead, por exemplo, quais opções ele tem para resolver esses desafios. Então, por exemplo,
você pode desenvolver um software internamente, mas aí você coloca, né, quais são as consequências disso, quais são os desafios de seguir essa linha. Ó, se você desenvolver um software internamente, você vai ter que ou contratar alguém de fora, ou a tua equipe de TI, quanto tempo isso vai levar, qual custo isso vai ter, a manutenção, enfim. Mostra alguns caminhos que ele tem antes de falar da sua oferta. E aí você faz uma introdução da sua oferta. Fala, bom, olha, tem aqui um software em cloud que você faz XYZ, então você dá uma introdução, né, para criar um interesse, né, na sua oferta. E aí, em seguida, você faz uma chamada para ação. Fala assim, olha, dá uma olhada aqui no próximo vídeo, onde eu mostro cases, né, então você pode colocar lá pelo menos dois cases de sucesso, né, onde você vai mostrar como que essas empresas, né, que você já atendeu, como que elas resolveram esses desafios utilizando a sua oferta. Então aí vai para o vídeo 2, né, que o objetivo é criar o desejo, né, porque aí ele vai ver os cases lá, e a ideia é despertar o desejo nele em saber mais. Aqui nesse segundo vídeo você pode até, se for o caso, falar um pouco mais da sua oferta para poder explicar o case. Mas não é para fazer demo aqui, né? Exatamente a ideia é não mostrar, é despertar o desejo para ele dizer, bom, eu quero saber mais. E aí no final desse vídeo você faz uma chamada para ação, você fala, bom, então você quer saber mais, né? Então clica aqui nesse botão para a gente seguir adiante, para a gente seguir aqui nos nossos próximos passos, né? E aí nessa chamada para ação, você pode fazer uma chamada para ação para uma demo, para um trial, para um business case, né? Aí é caso a caso, mas aí é só para você entender a ideia. Você está chamando ele aqui para uma ação. E nessa ação, você coloca um formulário. Nesse formulário é onde você já está fazendo a sua pré-qualificação desse lead. Então aí você pode perguntar algumas informações dele. Ó, qual é a sua empresa, qual é o setor, onde está localizada a sua empresa, sei lá, número de funcionários, as informações principais que você precisar antes de passar para o comercial, né? Aí a partir do momento que o lead preenche esse formulário, isso vai ser encaminhado para o comercial. Então esse é o nosso funil de marketing. Agora eu vou comentar só de um detalhe aqui importante, né? Que é o seguinte: a gente sabe que esse aqui é o caminho feliz, né? As setinhas laranjas, né? Mas a gente sabe que muitos visitantes que caírem no artigo, eles não vão clicar na chamada para ação, que é para assistir o vídeo, né? Por qualquer razão, ou porque não prestaram atenção, né, que tinha essa chamada para ação, ou porque estava no celular e não era um bom momento, estava com pressa, estava na fila do banco, estava distraído, enfim. Por alguma razão ele não foi para esse próximo passo, que seria a página de cadastro. Então aqui é interessante, né, fazer uma ação de remarketing, né? Sugiro fazer tanto na rede de display do Google quanto do Facebook, né? E o remarketing nada mais é do que aqueles anúncios que ficam seguindo a pessoa. Então aqui a gente consegue programar o seguinte: todos que visitaram o artigo e não se cadastraram, né, para assistir lá o vídeo, né, que seria o vídeo 1, eu deixo um anúncio, né, um bannerzinho que fica seguindo ele lá no Facebook, nos blogs, nos sites que ele acessar, né? Por isso a rede de display do Google, lembrando ele, fala, tem um vídeo, né, para você assistir relacionado a esse assunto. Então, essa é uma técnica que funciona muito, porque esse anúncio vai seguir esse usuário nos próximos dias, depois que ele acessou o artigo, mas está chamando a atenção desse visitante para um assunto que é relevante para ele, porque ele leu um artigo sobre aquele assunto. E aí o anúncio que ele está vendo, né, a publicidade, é relacionada a isso. Na verdade, é um complemento àquilo que ele leu. Então, faz muito sentido para ele. Então, normalmente, essa técnica de remarketing funciona bastante. Tá. E aí um outro ponto, só para não deixar de mencionar aqui, né, que é bem importante, é lembrar o seguinte, que a partir do momento que as pessoas passam nessa página de cadastro e deixam então o seu contato, você fez então a captura do lead, né? Isso vai ser guardado numa base sua, numa base de leads, tá?
tá? E aí dá para fazer aqui uma automação, né, para ele disparar um e-mail automaticamente para esse lead que você acabou de capturar, mandando para ele o link do vídeo 1. Então olha só como vai funcionar isso. Quem que vai disparar esse e-mail? Esse e-mail vai ser disparado, isso aqui é uma máquina, vai ser tudo automatizado. Então esse e-mail vai ser disparado em nome de um remetente da área comercial, né? Então vai lá, oi fulano, tudo bem? Né? Aqui é o Douglas, da empresa tal, obrigado pelo seu interesse, né, em acessar aqui o nosso conteúdo. Segue o link para você acessar o vídeo e se você tiver alguma dúvida, estou à disposição. E aí você coloca a assinatura com todos os contatos, né, celular, WhatsApp, e-mail, telefone do escritório, enfim. Isso é importante por quê? Porque tem muita gente que vai se cadastrar aqui, vai para o vídeo 1 e vai parar no vídeo 1. Né? Ou porque a pessoa está saindo para uma reunião, a pessoa está ocupada, está na rua, está no celular, ela vai parar nesse estágio 1, mas o e-mail vai ser enviado e vai ficar dentro da caixa de entrada dela. Né? Então, a qualquer momento, ela pode abrir e ter o link lá para voltar para esse vídeo. Além de já ter alguém de contato comercial. Porque se for alguma coisa que é um assunto, né, que está na pauta dela, que é um momento dela que ela está precisando, ela já pode entrar em contato ou ligar ou responder esse e-mail, né, para conversar lá com o comercial. E depois também pode ser programado, né, por exemplo, no dia seguinte, após a pessoa ter se cadastrado, ela receber um outro e-mail falando, né, oi fulano, tudo bem? Queria saber se você conseguiu assistir os vídeos, né? E também te fazer um convite, né? E aí você faz o convite para a tua chamada para ação, né? Então, se a sua chamada para ação for para um business case, você fala, queria te fazer um convite para a gente fazer um business case aqui, um diagnóstico da sua empresa, é só você clicar aqui para preencher esse formulário para a gente seguir adiante, para a gente fazer o atendimento. Então, você manda o link aqui para ele ir lá para aquele formulário. Então, percebe aqui que a gente está criando dois caminhos, né, duas opções aqui de trajetória do lead. Um é ele seguir o fluxo e sair clicando nas páginas, e o outro é pelo e-mail. Então, a ideia é, de um jeito ou de outro, você capturar a atenção dele para ele acessar esse conteúdo que você quer e, preferencialmente, chegar àquela etapa de ação que é para preencher lá o formulário para conversar com o comercial. E só reforçando, né, se por acaso ele responder qualquer um desses e-mails, ele vai ser encaminhado automaticamente lá para o comercial, ok? Agora, para esse funil funcionar, eu preciso de tráfego, ou seja, eu preciso atrair visitantes, né, para chegar aqui no meu topo do funil, que é no meu artigo. Né? E como que eu faço isso acontecer? Esse exatamente é o passo 5. Tá? Bom, para isso acontecer, a gente tem que criar campanhas. E a campanha eu dividi aqui, só para facilitar, em dois contextos. Né? Um contexto, quando eu tenho lá uma pessoa pesquisando, né? Então, por exemplo, ela está lá no Google ou no Bing, ela está fazendo uma pesquisa, então ela pesquisou lá, software de atendimento colaboradores. Né? Os primeiros resultados que aparecem no Google são anúncios, né? E depois dos anúncios vem o que a gente chama de resultados orgânicos, né? Que são todos os sites e blogs, enfim, artigos que estão já bem posicionados, bem ranqueados no Google e aparecem na primeira página. Tá? Então, anúncio é sempre um jeito ótimo de você começar a fazer suas campanhas, é um jeito rápido, porque aqui você paga, né? Você compra os termos que você quer, né? As palavras-chave que você quer, então toda vez que alguém digitar isso, o seu anúncio vai aparecer, e quando a pessoa clicar, você leva ela lá para o seu artigo, que é o teu topo de funil, com a ideia da pessoa tentar seguir todo aquele fluxo. E o Bing, aqui, né, só para não deixar de mencionar, na verdade é exatamente a mesma ideia, né? Então, por exemplo, no caso aqui ele coloca anúncios aqui na parte superior, também coloca anúncios na lateral, e os resultados orgânicos aqui abaixo, né? Uma forma muito similar ao Google. E por que eu estou mencionando o Bing aqui?
Porque assim, mais ou menos, né, uma estatística mais ou menos, 80% das buscas são feitas no Google e 20% no Bing. Então, talvez para o seu mercado seja interessante fazer, né, uma campanha no Bing para ver se você pega esses 20%. Talvez o seu público não pesquise no Bing. A outra possibilidade aqui é quando a pessoa, que eu chamo, só para simplificar, tá, quando ela está navegando na internet. Né? Então, por exemplo, uma situação que ela está lá no LinkedIn. Então, ela está navegando lá no LinkedIn, está olhando o feed de notícias dela e, de repente, ela é impactada por um anúncio. Tá? Então, o LinkedIn permite, né, que você crie esses anúncios em formato nativo, ou seja, muitas vezes a pessoa nem percebe que é um anúncio, porque ele tem exatamente a característica de uma postagem comum, só que ele é um anúncio. A pessoa clica, ela vai para o link que você quiser. No nosso caso seria para o artigo. Uma outra possibilidade é a pessoa estar olhando, né, a caixa postal dela do LinkedIn, que é o e-mail, né, o e-mail interno do LinkedIn, e aí lá a gente pode jogar uma mensagem, ou seja, pode fazer uma campanha para enviar mensagens, né, para o público que eu quero, e nessa mensagem eu coloco um link, né, um botão lá para ele clicar aí para o artigo. Tá? Mesma coisa para o Facebook, né, a pessoa está navegando no desktop, no smartphone, eu posso exibir aqui os meus anúncios ou na barra lateral, ou aqui um anúncio no feed de notícias. Quando ele clica, vai para o artigo. Quando ele está num portal, então, por exemplo, Infomoney, Exame, enfim, todos esses grandes portais, Vista Veja, ele está lendo lá uma notícia, né, um artigo, e aí tem alguns espaços reservados para anúncios, né? E esses espaços são gerenciados hoje por duas empresas, né? Que é a Taboola e a Outbrain. Então, normalmente elas colocam pela web, recomendado para você, né? Então, esses caras que aparecem aqui são pagos. Então, você paga lá, se você quer aparecer lá na Exame, você vai aparecer. E, por fim, por exemplo, quando ele também, né, de forma bastante semelhante aqui a isso que eu citei da Taboola Outbrain, mas quando ele está em determinados sites ou blogs, né, coisas mais de nicho, coisas de assuntos mais específicos, então nesse exemplo aqui ele está num site da revista CRH, que é bem focada aqui no público de RH, então eu estou oferecendo software de RH, talvez seja interessante fazer um anúncio aqui. Então ele oferece essa possibilidade, né, de eu colocar banners aqui em diversos tamanhos, diversos locais da página. E o que é interessante, né, que eu acho interessante e difere aqui a rede de display do Google, por exemplo, do Taboola e do Outbrain, é exatamente a possibilidade aqui da segmentação que você faz. Então, no Taboola Outbrain, você está dizendo, olha, né, o meu anúncio vai aparecer aqui em portais, em sites aqui grandes de renome. No Google, você pode fazer uma programação para que o seu anúncio ele seja exibido em sites que contenham as palavras-chave daquele termo que interessa para você, né, para sua oferta lá, para levar para o artigo. Então, isso é interessante porque às vezes você tem um grupo, por exemplo, de sites pequenos, né, ou blogs que não são conhecidos, né, que você mesmo não conhece, mas você simplesmente deixa uma programação lá no Google para que ele veja, toda vez que tiver um site que tem espaço, né, que aceita publicidade e que está falando sobre esse termo, ou que contém essas palavras-chave, exiba o meu anúncio. Então essa é uma forma de você ter uma onipresença aí na internet. Então é um recurso que eu recomendo bastante. Agora, falei aqui de LinkedIn, de Facebook, né, Taboola, Outbrain e Google. Eu citei aqui 4, né, opções, mas existem N outras opções de você anunciar para gerar tráfego lá para o seu funil, né, para o seu artigo. Tá? Eu gosto muito dessas 4, né, porque funciona bem. Tá? Agora, eu gosto muito de sugerir o início de qualquer campanha pelo LinkedIn, né, porque o LinkedIn é o que eu chamo de mira laser. Né? E por que mira laser? Dá uma olhada
caso você não conheça, dá uma olhada a segmentação que eu consigo fazer aqui no LinkedIn. Então eu posso colocar, por exemplo, os lugares, né, os locais específicos, por exemplo, os estados específicos que eu quero atingir, o público que eu quero atingir, o segmento de indústria que eu quero atingir, a quantidade, né, indústrias com determinada quantidade de funcionários. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando de 501 funcionários para cima, né? E aqui principalmente, né, que é um grande diferencial do LinkedIn, é o cargo, né? Então, eu quero gerente de recursos humanos, diretores, vice-presidente, etc, etc. Então, mira laser aqui. Então você fala assim, esse é exatamente o público que eu quero atingir. Aí você pode jogar um anúncio para ele no feed de notícias, você pode mandar um e-mail para ele, e sempre lembrando que a ideia é levar ele para um artigo, tá? Então esse é o poder das campanhas. Então no passo 6, né, voltando lá para o nosso funil, então a gente vai falar das métricas, né? Então só para complementar aqui, as fontes de tráfego, né? Eu tenho no contexto que ele está pesquisando lá no Google, no Bing, então ele vai clicar no anúncio no artigo, ou quando ele está navegando, né, em uma dessas fontes que a gente falou, eu vou gerar tráfego aqui para o artigo. Então suponha que eu tenho aqui 1000 visitantes, tá? A título aqui de exercício, de exemplo. Tenho 1000 visitantes no artigo, né? 50% vão para a página de cadastro, tá? E aqui eu estou considerando o seguinte, tanto das pessoas que vieram direto do artigo, né, clicaram aqui na minha chamada para ação e vão para essa página de cadastro, né, ou o público que veio através do remarketing, né, que são aqueles anúncios lá que vão ficar seguindo a pessoa que não foi para essa página de cadastro. Então, é um número alto, tá? 50%, mas com essa ação de remarketing a gente normalmente consegue atingir esse número. Então, dos 1000 visitantes, você conseguiu que 500 fossem aqui para a tua página de cadastro. Aí, seguindo, a pessoa se cadastrou, né? Então 40% das pessoas se cadastram. E esse percentual aqui de 40%, isso aqui também já é um pouco baseado aqui na experiência, né, dos funis que eu estou acostumado a fazer, mas também vai depender muito da tua capacidade, da tua comunicação de convencer a pessoa de gerar, né, um desejo mesmo por aquele conteúdo, né? Então, se sua página de cadastro é fraca, não tem um apelo legal para a pessoa deixar o contato dela, provavelmente a pessoa não vai deixar. Então, mas na média aqui dá para a gente considerar aqui 40% das pessoas. Então, dos 500 que caíram nessa página, 200 vão se cadastrar. Então, olha só que interessante. Agora você tem 200 leads, né, capturados. Então, isso é bem interessante, tá? Bom, aí a pessoa foi para o vídeo 1, você fez aquela chamada para ação, né, para a pessoa assistir o vídeo 2, e aqui na média 80% das pessoas vão para o vídeo 2, porque a ideia do vídeo 1, ele não é um vídeo longo, né, então você faz você cria realmente um interesse, né, uma expectativa nele para ele assistir o vídeo 2, que é principalmente onde você vai falar dos cases, né, e todo mundo gosta de ver case. Então dos 200 aqui, 80%, 160 pessoas vão efetivamente para o vídeo 2, né? E aí no vídeo 2 você vai fazer a sua chamada lá para ação, né? E aí uns 30% vão clicar, né, e vão acabar caindo naquele formulário lá, que é onde você vai explicar qual é a sua chamada para ação, né? Então, por exemplo, para fazer aqui uma demo, um business case, e aí você vai pedir as informações da pessoa. Aí, efetivamente, né, uma média aí, 10% vão efetivamente preencher o formulário, que então vai ser encaminhado para a área comercial. Ou seja, 4 pessoas, né, das 48, 4 pessoas vão para a área comercial, 4 leads, né, mas leads já bem preparados. Então, olha só aqui do que a gente está falando aqui, né? De 1000 visitantes, a gente conseguiu gerar 200 leads. E desses 200 leads, eu mandei somente 4 para a área comercial. É pouco, pode até ser pouco, mas é o que acontece na prática. O importante disso é o filtro natural que acontece. Então, quando você encaminha para a área comercial, você já está mandando um lead super bem preparado, que já está munido, né, já está nutrido com uma série de informações. Então, a conversa com o comercial é muito mais fluida, é muito mais fácil, ok?
E aí um ponto importante é o seguinte, fala, Douglas, tá, mas eu levei 4 pro comercial, né, mas eu capturei 200, né, então o que, que eu faço com esses 196 leads aí que ficaram aí na minha base? Então veja, uma orientação que eu dou é a seguinte, considere, né, sempre a sua base de leads como um ativo. Porque quando você pensa no digital, qual o principal ativo que a empresa pode ter? É a base de leads. Né? Por quê? Porque, tudo bem, nesse primeiro momento, talvez ele não tenha chegado até o final do funil, não está no time dele, ou porque ele estava num momento que ele estava extremamente ocupado, ele acabou deixando passar batido, né, toda essa nutrição, toda essa comunicação, mas não tem problema, mas você já capturou ele, ou seja, já é um lead que ele veio a partir de um conteúdo, né? Então ele demonstrou que ele tem interesse naquele conteúdo. E o que você pode fazer com essa base? Você pode continuar nutrindo. Então, uma dica legal para continuar nutrindo é fazer webinars. Então, por exemplo, você pode deixar um webinar, né, da tua oferta pronto, aquele webinar de gaveta que já está prontinho, apresentação e tal, que você fica repetindo esse webinar a cada 30 dias, a cada 45 dias. Aí você pega todo esse público que está na tua base de leads, né, que não chegou ainda no comercial, e convida para o webinar. E você vai ver que várias pessoas vão se cadastrar e vão participar do seu webinar. Só que aí, todo webinar que for feito, você faz uma chamada para ação no final, que é a sua chamada para ação lá, para demo, para o trial, né, para o business case, o que for. Então, isso é um jeito de você continuar alimentando, né, aquecendo esses leads que estão lá na sua base, né, e de vez em quando você faz uma chamada para ação para tentar trazer eles para o comercial. Outro jeito são com as newsletters, né, então se a empresa tiver newsletter, então começa a disparar suas newsletters também para esses leads, lembrando que se o conteúdo começar a incomodar ele a qualquer momento tem a opção de se descadastrar, tá? Então isso é uma prática extremamente ética, né? É bacana de fazer, e você dá a opção para a pessoa dela parar de receber o conteúdo a hora que ela quiser. Bem, então só para a gente resumir aqui, né? Número 1, super importante, lição de casa. Mapear, né, para cada produto, né, qual é o target e pensar aí numa oferta, né, lembra do presentinho lá, do embrulho, né? Depois mapear quais são os desafios e os benefícios e as objeções. Então essa é a primeira lição de casa, que é a base antes de você começar a construir a sua comunicação. Aí depois você faz o funil de marketing, né, utilizando todo esse material que você produziu aí nos 3 primeiros itens. Aí faz as suas campanhas para gerar tráfego para o seu funil e acompanha as métricas e vai refinando, vai melhorando cada vez mais o seu funil. Bom, espero que você tenha gostado, que você aproveite bem esse conteúdo para gerar leads aí para o seu negócio, para gerar vendas, tá? O meu contato está aqui, meu telefone está aqui. O meu e-mail, se você quiser conversar comigo para fazer esse funil aqui para a sua empresa, estou à disposição, vou ter o maior prazer em ajudar. Se você quiser participar da minha lista VIP, né, para continuar recebendo os meus conteúdos, né, os vídeos que eu posto, está aqui, vip.w8com.br, não tem o www, ok? Se cadastra lá, aí você já tem acesso, inclusive, a esse material aqui, o PDF aqui dessa apresentação. Legal? Muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço.